realmente, o povo não sabe votar, porque foi treinado para não saber votar. Foi treinado para só assistir o jogo de futebol, foi treinado para só assistir a novela, foi treinado para ser um idiota. Mas agora que despertou, vocês querem tirar as ferramentas que fazem as pessoas buscar. E detalhe, as pessoas não vão deixar de ver o jogo de futebol, não vão deixar de ver a novela, elas só vão entender que o futebol é divertido para a gente conversar com a família e comer o churrasco no final de semana, mas não muda a nossa vida. Que a novela, quando o camarada está lá e apresenta o núcleo que é pobre, mas é feliz, e o núcleo que é rico, mas um trai o outro, que aquilo é uma doutrina, é uma manipulação. E agora eles querem tirar isso de nós. E não pense que eu nasci sabendo tudo isso, não, irmão. Eu aprendi isso na marra, igual que você está aprendendo aqui. Desculpa a minha ousadia de dizer até que eu tenho a capacidade de ensinar alguém. Não tenho, mas eu tenho de explicar, pelo menos. Quem vai ter que aprender é você, a responsabilidade é de cada um. Anselmo Paulo Ramos. Moisés, qual a sua opinião quanto à declaração do Erdogan e Turquia, que não reconhece as medidas contra a integridade... Peraí, vamos lá, deixa eu ler aqui. Eu não vi o pronunciamento do Erdogan. Mas ontem me perguntaram do Erdogan também, eu respondi aqui. Moisés, qual a sua opinião quanto às declarações do Erdogan da Turquia, que não reconhece as medidas contra a integridade da Ucrânia? Grato. Para não reconhecer as medidas e no formato diplomático, para um país como a Turquia, que negocia com os dois lados, ele está atendendo nesse momento os 30 parceiros dele de contrato. A Turquia tem um contrato. Assim. Vamos lá, isso é muito, muito boa essa pergunta agora. E eu vi muita gente conversando sobre isso aqui. Tá? Foi o Anselmo Paulo Ramos. Olha só, Anselmo. A Turquia tem um acordo formal, ela é membro de uma comunidade chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, salvo me engano, 33 ou 34 países. Tá? Que existe justamente em oposição à Rússia. O objetivo da OTAN, o inimigo da OTAN, o fato dela existir, depois que foi derrotado o eixo lá na década de 40, é a Rússia. Tanto que a oposição à OTAN, a contraparte da OTAN lá no passado, se chamava Pacto de Varsóvia, que era o grupo liderado pela Rússia, por Moscou, contra a OTAN. Então é óbvio que um país como esse tem um compromisso até formal de estar alinhado com os seus, até porque, lembrando que a Turquia, apesar de ser a maior força militar convencional da Europa, eu acho que a Turquia, em termos de força militar, só perde para os Estados Unidos. Tá? A maior força convencional não é nuclear. Então ela depende dos parceiros. Tem contrato com eles, inclusive de defesa mútua. Né? Aquele artigo 5º lá, mexeu com um, mexeu com todos. A Turquia é signatário. É interessante que ele faça isso. Mas a gente sabe que por trás tem um telefone. O Brasil não tem essa obrigação. O pessoal estava cobrando. Eu vi hoje desinformação na mídia, o pessoal dizendo, não, porque o Brasil corre o risco de perder. Teve gente até que botou isso. Cuidado com o que está saindo nos grupos, tá, pessoal? Eu não estou dizendo para você acreditar só no que tem aqui, mas tem umas informações meio malucas aí rodando. Teve gente perguntando até de que as Forças Armadas brasileiras estariam convocando reservistas. Disse, calma, pessoal, a gente ainda nem respondeu. Cuidado, tem muita informação maluca. Mas, para a gente entender tecnicamente, o Brasil não é signatário da OTAN, não é. Nós não temos compromisso com a OTAN, nós temos uma parceria que não envolve, inclusive, o artigo 5º da OTAN, lá, o item 5º da OTAN de autodefesa, de defesa mútua, né? Para trocas comerciais e treinamentos e exercícios. O Brasil não tem essa obrigação. O Brasil tem que ver seus próprios interesses diante desse cenário e tomar a decisão que interessa ao povo brasileiro. Essa decisão não exige tanta pressa. Né? Outra coisa, o Brasil também está analisando que tem uma frase que a gente já usou várias vezes aqui. Dentro de uma guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. A primeira vítima é a verdade. E eu concordo. E muito do que está chegando de informação aqui no Ocidente pode estar envolto à manipulação. Eu também não acredito fielmente no lado russo. Tem uma imagem, tem um vídeo. Eu vou ver se eu consigo cortar para a gente trazer amanhã. Do pronunciamento do ministro da Defesa da Rússia.
Eles também negam a verdade, igual que o Ocidente nega. A verdade vai estar no meio do caminho entre o que o Ocidente e a Rússia falam. E eu avisei isso aqui antes. Enquanto todo mundo estava dizendo lá, eu vi o camarada da ONU lá, o Guterres, lá, o português, secretário-geral da ONU. Eu olhei nos olhos do Putin e ele me enganou de porra, cara, então você é muito otário, não merece estar lá. Tem um mês aqui que eu disse que a Rússia ia fazer o que ia fazer e que ela já fez exatamente nesse formato. E a Rússia vai continuar negando o que fez até depois que terminar. Isso faz parte da estratégia de quem é isso. Não faz parte do mundo de quem acredita que o mundo é um jardim de flores. Quem está desconectado com a realidade não é o Putin. O Putin está exercendo os seus instintos mais básicos, inclusive de sobrevivência, inclusive de ser o alfa da região, diante de tantos betas que surgiram. O Putin está seguindo só. É fácil, tem gente o enigmático, o Putin. É difícil fazer. Porra, claro, porra, vocês estão tomando muita soja, irmão. Desculpa. Não tem nada. É 100% previsível, Putin. O Gutierrez, gordinho lá, deve estar de soja até o cabelo. Ele olhou nos meus olhos. Por favor, senhor Putin, retirem as. Quem está vivendo no mundo irreal é um português lá. Não pode falar assim, né? É o secretário-geral da ONU. É óbvio, totalmente previsível. Agora, a pergunta que ninguém faz é o seguinte: o Biden está há 3 meses, eu trouxe desde o primeiro alerta aqui, 3 meses o Biden está dizendo que tem certeza que o Putin ia invadir. Inclusive, hoje o pessoal parou de xingar ele, que era fruto da imaginação dele. Tá lá, o cara invadiu. Agora é o seguinte: eles sabiam há 3 meses que isso ia acontecer e não fizeram nada. Essa é a pergunta. Você não coloca um líder lá para governar para ele chegar no final e dizer: eu te disse, eu posso fazer isso aqui dentro da live, eu sou comunicador, aqui a minha ferramenta é essa, eu não tenho carteira, não tenho lei do meu lado aqui para tomar atitude. Mas governante tem que agir, tá vendo isso? Qual é a ação? Cadê o planejamento? Entendeu? Aí, ao invés disso, onde os canhões da mídia focaram aqui no Brasil? Pô, o Bolsonaro ainda não se pronunciou. Só tem que se pronunciar quando ele decidir, depois de analisar as verdades. Isso está difícil de conhecer. Pode ter um pouco da verdade aqui no canal. Tem bem pouco na mídia mainstream. A mídia mainstream tem pauta. Pois a pauta da mídia aqui no Brasil, olha, até as frases, vem tudo de fora. Acho que o Bolsonaro vai assistir um cara da CNN falando e vai dizer: porra, olha, deixa eu tomar uma atitude aqui, porque esse camarada tá cobrando. Pô, teve um jornalista da PAN hoje, um cara antipático pra caramba, apresenta um jornal lá da manhã, acho que é o pior apresentador lá, passou o dia inteiro cobrando o presidente. O presidente precisa se posicionar urgentemente, vai buscar ou não o pessoal na Ucrânia. Ele disse: vai, eu vou mandar 2 KC-390 aqui para ele ser abatido por um míssil. Idiota, não sabe nem o que tá falando. Eu não posso mandar alguém lá. Você sabe como é um plano de ação de retirada desse? Eu tenho que pegar um país vizinho, chegar lá com uma estrutura. Não é a embaixada da Ucrânia que vai organizar isso, vai ser a embaixada da Estônia, sei lá, qualquer um com fronteira com a Rússia. De preferência, provavelmente a Polônia ali. Vou chegar lá na Polônia, eu tenho que contratar uma quantidade de vans, eu tenho que credenciar agentes de mediação, eu tenho que comunicar a Ucrânia e a Rússia. Aí eu tenho que montar um comboio com 4 carros na frente, pessoas da ONU, caracterizada, capacete, tudo certinho para ir guiando. Os aviões vão pousar na Polônia. Aí nós vamos entrar, marcar o ponto de encontro, um hotel na capital. Aí você bate em retirada. Você, inclusive, avisa a Rússia e diz assim: olha, não bombardeia aqui, irmão. Só tem brazuca aqui. Porra, é assim. Aí o cara, tem o presidente, tem que fazer isso hoje. Outra coisa, se tem 500 brasileiros lá e o presidente faz uma declaração contra a Rússia, rechaçando, quando a gente for lá buscar os brasileiros, o Putin vai dizer: ó, você não disse que eu não presto? Brazuca é refém agora da guerra. Porra, meu. Ensinar pros caras. Aí ainda tem gente que é. E eu tô mais puto com quem entende isso, é especialista. Eu não posso dar opinião de nada. Esse momento, ninguém sabe tudo, isso tudo tem manual, irmão. Quer enganar quem? Tudo isso tem manual. A não ser que ninguém tenha estudado de verdade, é só para enfeitar, né? Entendeu? Tem manual para você fazer esses procedimentos. Você tem formas de agir. Outra coisa.
Você acha que a embaixada da Ucrânia, só se fosse incompetente o embaixador lá não saber como é o plano de fuga, é porque existe tempo para isso. Primeiro, ninguém sabe se a capital efetivamente vai ser bombardeada, quando, se isso cessa antes. Qual foram as medidas da embaixada, pessoal? Vamos procurar abrigo, quem pode se desloca. Quem não pode, vamos aguardar. Claro, toda a situação, pessoal, quando acontece, ela se apresenta, a pior resposta é aquela feita na emoção. A resposta da emoção normalmente dá ruim. Você precisa ter planejamento. Aí ficam os caras, porra, o massacre o dia inteiro no governo. Nem se trata nem de... você está fazendo a defesa do governo que nem está lá. Não se trata disso. Isso mostra o quanto a mídia no Brasil está comprada para que o Brasil não avance. Não tem como você ir para frente com a mídia mentindo dessa maneira. Não tem como. E detalhe, a defesa da Jovem Pan hoje era só dizer o seguinte, pode prestar atenção, faz esse exercício aqui no final. Vai lá assistir. Principalmente na PAN. Eles chegavam lá e diziam o seguinte, todos eles, olha, temos que lembrar que a maior dificuldade agora é a verdade, porque as pessoas, muita desinformação nas redes, só descredibilizando o que as pessoas estão falando. Vocês deviam estar dizendo o que a gente fala, por exemplo, aqui. Eu disse, pessoal, cuidado com a desinformação, cheque, só isso. Mas eles ainda rogam para si que a verdade é só o que eles trazem. Não está certo. Um monte de gente despreparada. Ninguém estava preparado para isso. Acredito que vai melhorar durante a semana. A própria tem muito recurso, vai chamar o pessoal que é especialista de verdade. Mas, infelizmente, vai chamar um monte de gente que é acadêmico, mas não tem experiência absoluta sobre isso. Leu num livro, né? Leu num manual. Mas pelo menos que leia o manual, né? Está lá escrito.